Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero expressar a minha alegria pelo privilégio que temos de poder estar hoje à noite participando do culto, juntamente com os irmãos. Quero agradecer ao pastor coordenador desta área, o primeiro presidente da AD em Bacabal, o pastor Albert, por nos confiar a tribuna santa para transmitir a santa palavra de Deus para o santo povo de Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer ao dirigente da congregação, Endel, que é nosso, já o conhecemos muitos anos, quando ainda congregávamos lá na congregação Monte Sinai, Vila São João. Aquela área, nós fomos coordenador de área, de mocidade, lá na área 4 na época. Área 4, certo? E hoje nós estamos pela misericórdia de Deus, por sua graça e por sua misericórdia, presidindo a AD em Mineirinho. Mineirinho é um povoado município de Alto Alegre do Pindaré, região do Médio Pindaré. Nós estamos ali bem próximo do pastor Wagner, e até estava em Alzilândia, né? Foi transferido agora para Ferronópolis, município de Buriticu. Então, nós estamos a 15 quilômetros ali da cidade de Alto Alegre do Pindaré. Então, em nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, já ali há 1 ano e 2 meses, presidindo aquela igreja. Então, agradeço por esta oportunidade que o nosso pastor, bem como a igreja, estão nos confiando de poder transmitir a santa palavra de Deus. Tá bom? Jesus, podeis tomar assento em nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 16. Capítulo de número 16. Vamos usar esse texto bíblico por base para a nossa meditação. Hoje, culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus, e nós vamos ministrar a palavra em um tom de ensino, tá? Em nome do Senhor. Mateus capítulo 16, vamos ler os versículos 18 e 19. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, bom? Para a nossa meditação. Quem encontrou, diga amém. Leiamos, pois, a preciosa palavra do Senhor. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem. Nós queremos ministrar nesta noite sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Sei que é um assunto tanto profundo, vasto. Uma semana de ministração já não seria suficiente para que nós aprendêssemos toda a doutrina da igreja. No entanto, no tempo que temos, nós iremos trazer uma palavra introdutória sobre a doutrina da igreja. Os irmãos sabem que o termo eclesiologia é um termo teológico para doutrina da igreja. Nós, assembleianos, precisamos conhecer todas as doutrinas bíblicas, pelo menos as principais, como teologia própria, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo,
soteriologia, a doutrina da salvação, angelologia, a doutrina dos anjos, a martiologia, a doutrina do pecado, né? Eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós precisamos conhecer, tem muito mais, okay? Citei aqui as principais, mas existem inúmeras doutrinas bíblicas. E nós vamos hoje nos prender à eclesiologia, doutrina da igreja. Nós sabemos que a palavra portuguesa, igreja, escutem bem, a palavra portuguesa, igreja, ela provém do substantivo composto grego, eclésia. A palavra portuguesa, igreja, ela provém do substantivo composto grego, eclésia, que é a combinação de uma preposição grega e um verbo grego. A preposição é ek, o e e o k, ek, que significa para, fora, para, fora. Essa é a preposição grega. Okay? Já o verbo kaleo significa chamar, ou eu chamo, eu convoco. Logo, eclesiologia significa eu chamo para fora. Nós observamos aqui que nós fomos chamados por Cristo Jesus. Para fora de quê, pastor Francinaldo? Para fora do mundo de pecado. Para fora do mundo de pecado. Pastor, nós fomos chamados para fora do mundo de pecados, para servir unicamente ao Senhor nosso Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Então nós fomos chamados. Eclésia significa também, quer dizer, assembleia de pessoas livres. Eclésia quer dizer assembleia de pessoas livres, livres do poder do pecado, livres do poder do mundo, e por que não dizer livres do poder do diabo? Nós somos livres, amém, irmãos? Livres para servir ao único e verdadeiro Deus, louvado seja o seu nome. Ok? É bem verdade que no Novo Testamento, esse termo é empregado para referir uma aliança firmada entre Deus e o seu povo, mas que com o passar do tempo, esse termo, certo, foi adquirindo um novo significado, a ponto de chegar a fazer referência ao templo, ao local aonde um povo se reúne para prestar cultos ao Senhor Deus. Às vezes nós usamos a expressão quando vamos sair da nossa casa, vamos à igreja, não é isso? Quando a gente diz vamos à igreja, nós estamos dizendo vamos ao templo, o local de adoração, o local de culto, para nos reunir em assembleia, para nos ajuntar, para cultuar a Deus. Porque no sentido primeiro da palavra, igreja não faz referência ao templo, feito por mãos de homens, mas sim a assembleia, a reunião de pessoas. É tanto que na cultura grega, em Atenas, o povo se reuniam na praça pública para tratar assuntos da comunidade ateniense. Entendeu? Então era uma assembleia, era um ajuntamento de pessoas. Então a igreja é isso, é a comunidade dos salvos em Cristo, daqueles que professam a fé no Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então observe que nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, já o Antigo Testamento em
hebraico. Então, para a assembleia, para a congregação e para a convocação, nós temos um termo hebraico, que é carral. Q-U-H-A-L, carral, que significa assembleia, que significa convocação, que significa congregação. Então, observe aqui que são termos sinônimos de igreja. Igreja é isso, é assembleia. Igreja é a convocação do povo de Deus. É uma congregação. E esse termo congregação, nós já o vemos no Antigo Testamento, fazendo referência ao ajuntamento do povo de Israel, para servir a Deus, para cultuar ao Senhor. Então, observe que no Antigo Testamento, assim como no Novo, o termo, às vezes, se refere a uma assembleia religiosa. Às vezes, porque há ocasiões que não. Nós vamos ver algumas referências bíblicas. Observe bem, vamos lá. Números capítulo 16 e versículo 3. Diz assim, somente a parte A do versículo, acompanha aí. E se congregaram contra Moisés. Então, note aqui que é usado o termo congregaram. Isto é, se reuniram. É bem verdade que estes que assim o fizeram, sobre a liderança de Corá, Datã e Abirão, e eram opositores ao líder Moisés, se reuniram não para prestar cultos, não para adorar, se reuniram com parte do povo em congregação para se opor ao líder, para levantar-se contra o líder. Você vê que até neste caso se refere o quê? Congregação. Era uma congregação que estava na carnalidade, que estava na desobediência, mas era uma congregação. Então, note que o termo pode se aplicar também, não é, a uma igreja santa, mas também uma igreja o quê? Carnal. Ou até mesmo uma igreja luciferana, uma igreja de Satanás. Não existe já hoje a igreja, não é? Onde se reúnem pessoas que prestam adoração à besta, a 666, a besta, a Satanás. Não é isso? Não existem. É uma congregação. Não é uma congregação que adora o único Deus verdadeiro, mas é uma congregação que adora um outro Deus, mas é uma congregação. Falando o termo genérico, né? Generalizado, melhor dizendo. Agora observe em Deuteronômio 9:10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras no dia da assembleia. Então note que o povo de Deus estava reunido. Moisés subiu no monte e lá recebeu o quê? As tábuas da lei, para trazer ao povo as instruções de Deus para o povo de Deus. E o povo estava reunido em assembleia. Como nós estamos aqui, ainda que é um número resumido, mas nós estamos reunidos em assembleia. E aí, irmãos? Aqui há um ajuntamento de pessoas cujo objetivo é adorar, receber a instrução de Deus, prestar um culto vivo, santo e agradável ao Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Então, observe que em outras ocasiões há uma reunião visando também propósitos seculares, até mesmo malignos, como já vos disse. Igrejas adoram ao diabo, a Satanás. Porém, existem casos em que o povo se reúne para tratar assuntos seculares. Note aqui em Juízes capítulo 20, versículo 2. Abra sua Bíblia, por gentileza.
Juízes capítulo 20, versículo 2. Note que o povo se congregou. Não era para prestar culto, era para receber instruções para ir à peleja, nas pelejas do Senhor, nas guerras do Senhor. E o versículo diz: e os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. 400.000 homens que tiravam o quê? A espada. Homens destros na espada, preparados para a peleja. Se congregaram para receber instrução e irem à peleja. Então note aqui que a congregação estava reunida para receber instruções, para tratar de assuntos militares, podemos dizer assim, militares, homens destros na espada, assuntos militares, não é isso? Então observe, a palavra grega, sunagoge, que equivale à palavra hebraica edar, ambos os termos significam reunião de pessoas. Para que nós entendamos que a igreja somos nós. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar a Deus por isso? A igreja somos nós. A igreja em que Deus deseja habitar somos nós. Particularmente em cada membro e coletivamente habitar no meio do seu povo. Quantos creem que Deus está aqui em nosso meio nessa noite? Diga glória a Deus por isso. Observe um termo grego por nome kuriakos. Kuriakos. Kuriakos é um termo grego mais específico para a igreja do Senhor. Ok, irmãos? Porque kuriakos significa pertencente ao Senhor. Pertencente ao Senhor. Então este povo que se reúne para servir a Deus são um povo que pertencente ao Senhor. Kuriakos é um termo específico para definir a Assembleia de Deus. Note que o rótulo que nós usamos para identificar a nossa igreja, qual é o rótulo? Assembleia de Deus. Então, ali é a reunião, é o ajuntamento de um povo que serve a Deus naquela localidade. Amém, irmãos? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17, 18, 19 e 20. Porém, eu vou resumir os 4 versículos. Observe que ele diz aqui, tratando da ceia em Corinto. O que ele diz? Só uma parte dos versículos. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja. Então, observe que o povo de Deus sempre se ajunta. O povo de Deus não pode viver isolado. Entendeu, irmãos? Existem alguns desigrejados. O irmão sabe o que é o termo, desigrejado. É uma pessoa que se julga crente, porém não quer viver em coletividade. Não quer viver em comunidade. Não quer viver reunido. São os desigrejados. E eles tendem a dizer, eu sou igreja. Aonde quer que eu esteja, eu sou igreja. Se eu for à lanchonete, eu sou igreja. Se eu for à farmácia, eu sou igreja. E nós sabemos que não. É um membro. Um crente é um membro. A igreja é a coletividade dos salvos. Isto é, todos os membros reunidos em nome do Senhor. Isso é a igreja, amém, irmãos?
Então, por mais que o membro diga, mas eu sou templo. Bom, nós somos templo do Espírito Santo, na nova aliança. Não é isso? O Espírito Santo habita em nós. Mas isso não implica em dizer que eu, individualmente falando, sou igreja. E é que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, tanto quanto vede que vai se aproximando o grande dia do Senhor. Façamos admoestações sobre a importância de congregarmos, de estarmos reunidos, ajuntados, todos juntos, com um só propósito, em comunhão, uma só fé e prestando cultos a Deus. Amém, irmãos? Amém? Então observe, vamos lá. O que é igreja? O que é igreja? Primeiro, nós colocamos aqui, digam comigo por gentileza, a palavra, toda a congregação, diga a palavra igreja, empregada, tem sentido universal, que designa o corpo de Cristo. Então a igreja designa o corpo de Cristo. Nós vemos aqui um dos símbolos para a igreja, é o corpo. O corpo é formado por um só membro. Irmãos, olhe para cá. O corpo é formado por um só membro? Não. O corpo é formado por vários membros e que estão em sintonia, ligado um ao outro. Se nós, por exemplo, pegarmos o corpo humano como um exemplo e amputarmos o dedão do pé, eu pergunto, isolar do corpo, amputarmos, cortar, tirar, separar, esse dedão é corpo? Não. Ele vai sobreviver fora do corpo? Não. Vai secar e tem que sepultar. Assim é a condição de um membro desigrejado. Ele já está com um pé na cova, com um pé na sepultura, para ser sepultado, porque não quer viver em comunidade. Então é importante que entendamos essa verdade, irmãos. Tá bom? Observe que 1 Coríntios 12, versículo 27. Abra sua Bíblia por gentileza e acompanhe. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós somos membros em particular e somos também o quê? Coletivamente o corpo de Cristo. O corpo é formado por muitos membros. Vários membros. Então aqui hoje está a igreja do Senhor. De modo resumida, mas está representando o todo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Ok? Segundo, citem comigo assim, o que é a igreja? Diga, a Assembleia Universal é descrita sob a forma de um templo. Observe que outro simbolismo que é utilizado para retratar a igreja na forma de templo. Entendeu, irmãos? Porque o templo é a habitação de quem? De Deus. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade. Nós cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, igreja? Então observe que aqui a Assembleia Universal, que é a igreja formada por todos os salvos de todos os lugares e de todos os tempos, ela é descrita na forma de templo, porque Deus habita no meio dela. Deus habita dentro desta igreja. Entendeu, irmãos? Por isso que ela é retratada como um templo. Ok, irmãos?
Lembrem-se que no período da pandemia, os templos ficaram fechados, não foi? Para que não houvesse o contato. E a igreja não podia se reunir. Porém, a igreja deixou de ser igreja? Não. Estavam se reunindo nos lares. As famílias nos lares cultuando a Deus. E através dos meios de comunicação, da internet, do YouTube, não era? Os pastores celebravam um culto online e nós estávamos em nossos lares, a igreja, adorando ao Deus da igreja. Louvado seja o seu nome. Terceiro, digam comigo assim, que é a igreja, digam comigo, a Assembleia Universal dos Salvos é a esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Às vezes nós observamos pessoas que querem dividir a igreja do Senhor. Às vezes se levantam dentre os nossos, no nosso meio, e aí querem influenciar uma parte, puxar para um lado, fazendo uma cisão, um racha no meio da unidade, da coletividade. E eu aprendi desde cedo que o nosso Deus não é Deus de cisão, não é Deus de racha, não é Deus de subtração, nem de divisão. O nosso Deus é Deus de multiplicação, é Deus de adição. Quem crê assim, diga glória a Deus por isso. Não é Deus de unidade. O nosso Deus é Deus de unidade. Unidade. Somos muitos membros, porém um só corpo, um só povo. Amém, irmãos? Então é importante que a gente venha internalizar este ensino em nosso coração. Tá bom? Pode existir rivalidade entre nós. Não pode existir competição, intrigas, discórdias. Não pode existir. E isso é obra da carne. Quando membros agem dessa forma, estão entristecendo o Espírito Santo. Temos que viver em comunhão, uns com os outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Amém, irmãos? Quarto, digam comigo assim, o que é a igreja? Diga, a assembleia local deve compor-se somente, diga somente, de membros regenerados. Amém, irmãos? Se tem alguém que vem só como um telespectador, que existem, visitantes. Não existem? Existem. Pessoas que vêm ao templo como telespectador, eu vou assistir. Quando nós saímos do nosso lar para nos reunir, para nos encontrar juntos ali, para prestar cultos a Deus, a gente não vem como telespectador. A gente vem como adorador, para participar do culto. Porque culto, para ser culto, depende de cada um de nós cultuarmos a Deus. Amém, irmãos? Se um irmão veio como telespectador, ele vai voltar para casa como um telespectador. Fui lá, achei lindo o pastor dirigir o culto. Achei lindo o pastor pregar. Nós somos adoradores, membros regenerados. Ok, irmão? Então, com relação à esposa de Cristo, voltando aqui, eu não citei o texto. João 3,29, acompanha aí, João 3,29. Escute isso aqui, rapidinho, por favor. Aquele que tem a esposa é quem? É quem? O esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Então, note que a igreja
é a esposa de Cristo. Hoje, por enquanto, a noiva. Não é isso? Não é isso? Porque nós aguardamos o arrebatamento da igreja, ocasião em que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Para a grande festa núpcia, o quê? Nupcial. Então, nós nos tornaremos a esposa de Cristo. Já somos pela fé porque cremos. Amém, irmão? Mas será oficializado o encontro em que a igreja se encontrar com Cristo nos ares. Ok? Então, observe aqui. Congregação local, quarto ponto aqui. Observe, isto são pessoas nascidas de novo, pessoas regeneradas, pessoas nascidas de novo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, cheias dele, que façam a vontade de Cristo e se unam a uma congregação local para comunhão, cooperação, serviço e assistência mútua. Assistência entre os irmãos. Isso é a igreja local. Você pode observar na Bíblia que nós temos a igreja do Senhor em Corinto, em Colosso, aos Tessalonicenses, não é isso? Comunidade dos salvos daquela localidade. A Assembleia de Deus, congregação Coab, não é isso? Getsemane, aqui no bairro Coab, não é isso? Coab. É um ajuntamento de pessoas desta comunidade, deste bairro, que se reúnem para prestar cultos ao Senhor aqui no templo do Senhor. Amém, irmão? E assim em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os povoados, vilarejos, há um povo que professa a fé no Filho de Deus e que se reúnem para adorar o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Quinto, o Espírito Santo opera na Assembleia e por meio da Assembleia. É bom que entendamos isso, viu, irmãos? Quem crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Quem crê que Ele está operando aqui em nós? Diga glória a Deus. Está operando, aperfeiçoando os santos, ajustando, lapidando, admoestando, exortando, ensinando. E por meio da Assembleia, o Espírito Santo também age, opera. Então vamos lá. Sexto ponto aqui, subponto. A verdadeira igreja de Deus não conhece outro legislador além de Cristo. A verdadeira igreja de Deus não conhece outro legislador além de Cristo. Quem fundou a igreja? Quem? Jesus. Tu és Pedro. Tu és Petros. Que significa o que? Pedra. Rocha. Mas é uma pedra pequena. Sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pedra angular, a pedra fundamental, não é Pedro. É Jesus. Lembre-se que Paulo disse que não se pode pôr outro fundamento sobre o qual já está posto, e é Cristo Jesus. Paulo ensinou isso à igreja em Corinto. Então, observe, para que esse templo esteja de pé, tem uma fundação. Não é isso? Tem uma fundação. Baldrame, alicerce. Uma grande pedra que está aqui enterrada, estrutura, para que as paredes tomassem altura. De igual modo, nós, como edifícios de Cristo, que somos, a igreja é um edifício de Cristo. Estamos fundamentados sobre Ele, que é a rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Cristo é a rocha que dá sustentação à sua igreja. Então observe, o gozo da verdadeira igreja consiste em saber a vontade do Senhor, cumpri-la, e sua maior glória no futuro será viver em Cristo, na sua semelhança. Hoje nós estamos aqui ensaiando, mas sabemos que um dia nós seremos raptados daqui, receberemos corpos glorificados, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, e subiremos de encontro ao Senhor, e viveremos na grande congregação do Senhor, no céu de glória, juntos para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Observe uma coisa interessante que nós devemos aprender aqui também para finalizarmos a nossa breve palavra. O projetista da igreja é Deus. Quem projetou a igreja, elaborou, arquitetou e planejou esse lindo projeto foi Deus. Não foram homens, não foram os apóstolos. E eles têm seu papel importante. Observe bem. Por quê? Porque Deus contou com a cooperação deles. Ok, irmãos? Na propagação do evangelho. Porém, Deus é o projetista da igreja. Foi quem fundou, quem legislou, criou leis, normas, aprovou leis para esta igreja. Nós não vivemos em modo alienados. Não. Nós temos leis que regem a igreja do Senhor na terra. Amém, irmãos? E devemos submeter-se a essas leis. Ok? Então, projetista. Escutem bem. Deus fornece o modelo. Deus fornece o modelo. Quer ver exemplos? Nós temos exemplos. Primeiro, quando Deus ordenou Noé a que construísse a arca, quem deu o modelo? Deus. Deus que deu o modelo. Moisés, olha, é assim, assim, assim. Tantos côvados de comprimento, de largura, de altura e tal. Usa madeira tal e tal. Faz assim, assim, os compartimentos e tudo. Quer dizer, quem deu o modelo? Foi Deus. Deus foi o projetista da arca, como meio de escape para Noé, sua família e um casal de cada espécie de animais do dilúvio. Deus é o projetista. Observe bem, quem deu o projeto para Moisés construir com os levitas? Quem deu o projeto para Moisés construir o tabernáculo? Quem? Deus. O modelo quem deu foi Deus. Isso não partiu da intelectualidade de Moisés, da inteligência de Moisés, não. Isso partiu de Deus. Foi Deus quem deu o modelo, dizendo, eu quero da minha forma, do modo que eu desenhei, vocês vão executar. Quem deu o modelo a Davi, que não teve o privilégio de construir o primeiro templo, porque era um homem sanguinário, havia derramado muito sangue nas pelejas do Senhor. Porém, ele tinha um desejo no coração em edificar uma casa, para que a arca da aliança ali ficasse entre o povo, simbolizando a presença de Deus, entre o povo de Deus. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Isso é desejo de Deus, irmãos. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite? Sempre, sempre, sempre. Deus quis um povo para si. E o desejo de Deus é estar com este povo, passear no meio deste povo que é propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo, Deus, vamos já finalizar. Deus revelou um modelo
Diga, o modelo da igreja através do Espírito Santo. Foi Deus quem revelou o modelo da igreja. Amém, irmãos? Esta igreja está aqui linda hoje, ornamentada, reunida, congregada, porque Deus projetou. Deus projetou para que hoje estivéssemos aqui, reunidos na presença dEle, recebendo a instrução dEle, adorando unicamente a Ele. Amém, irmãos? Então observe, quando a igreja no dia de Pentecostes se levantou em poder, não existiam livros que ordenasse como ela deveria estruturalmente ser. A forma. Porém, nós sabemos que essa estrutura veio depois. Foram no dia de Pentecostes, primeiro, depois que ali os nossos primeiros irmãos foram revestidos de poder, pessoas de todas as nações debaixo dos céus foram a Jerusalém, não foi? Jesus salvou quase 3.000 almas, depois quase 5.000 almas, quer dizer, foram aumentando o número de salvos, foram surgindo necessidades de líderes para conduzir o povo. Em Atos 6 nós vemos o exemplo, que a igreja cresceu de um modo espantoso, assustador, que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas no ministério cotidiano. E aí os discípulos disseram, não é bom que deixemos o ministério da palavra e da oração para servir às mesas. Então vamos constituir, não é? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que cuidem deste importante negócio. E aí a igreja começou a tomar uma estrutura organizacional. Líderes de grupo, departamento, foi se organizando à medida com que foi crescendo. E o Espírito Santo que está na igreja vai guiando, orientando, revelando como esta igreja deve ser para agradar o Deus Todo-Poderoso. Quem assim crê, levante a mão comigo e diga glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Vamos orar. Estarei retornando o microfone para o nosso pastor em nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença nesta noite, agradecidos a Ti por este culto de ensino da Tua santa e genuína palavra. Aqui estão os Teus filhos e filhas, recebendo o ensino da palavra do Senhor, recebendo a instrução da Tua palavra. Abençoa cada um, meu Pai eterno, que nós possamos ser zelosos, meu Deus, porque somos membros de uma igreja viva, de uma igreja santa, de uma igreja que um dia vai deixar a terra e vai morar com Cristo no céu eternamente. Deus eterno, fica conosco, te oramos, Pai, e por fé, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, meus irmãos.